Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio eu conto com a participação do José Barleta, da Ingênico. Tudo bom, José? Como é que você está? Tudo bom, Vinícius? Prazer estar aqui com você, com todos os seus ouvintes. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, José. Principalmente a gente vai falar hoje sobre meios de pagamentos, né? Sobre esse mercado que vem cada vez mais se revolucionando, trazendo inovação, levando muito em consideração ao contexto. Aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, a gente falou sobre diversos contextos diferentes, né? Países diferentes, modelos diferentes, cada um tem suas particularidades. Mas o legal é a gente conseguir realmente entender que contexto é esse para encaixar a melhor solução tecnológica. Mas, José, antes de a gente entrar oficialmente no nosso tema principal aqui, eu peço sempre que os convidados possam contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, para a gente descobrir o que você já fez na vida, né? E a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Por favor. É um prazer. Eu sou um carinha de cabelo branco, então, como você pode ver, né? E estou no mercado, né, de tecnologia há 35 anos, né, trabalhando firme e forte com tecnologia. Já passei por várias indústrias. Sou engenheiro formado pelo ITA, na área de engenharia de eletrônica, né, na verdade. E desde o início comecei a trabalhar primeiro com hardware, trabalhei com equipamentos militares, satélites, depois eu resolvi mudar de indústria, fui trabalhar na Shell, na área de automação de postos, trabalhei na área de automação de lojas de conveniência, aí dei mais uma guinada na vida, fiquei por 12 anos na Motorola, trabalhando desde o início na parte de celulares analógicos, e aí depois a gente já entrou no digital, entramos no mundo Android, aquela, né, sempre borbulhando. Há 10 anos exatamente, fiz agora essa semana 10 anos de Ingênico, saí da Motorola, vim para Ingênico, e Ingênico é meio de pagamento, né, é uma empresa bem tradicional, na área de pagamentos. Eu sou o diretor técnico da Ingênico, para a América Latina, né, e cheio de desafios na parte Bastante. não só de terminais, que é onde a Ingênico é mais conhecida, né, mas trazendo para cá, para a América Latina, uma gama enorme de soluções de tecnologia. Então a gente está trazendo uma solução em cloud para cá, que é o que a gente chama de PPaaS. Eu vou comentar um pouquinho mais na frente, que é uma das nossas visões, uma das visões da Ingênico nessa área de pagamentos, é a gente entrar fortemente na área de cloud. Então a gente já tem em alguns países do mundo. O Brasil foi escolhido como um dos 10 países para receber essa solução, então é mais um dos desafios que a gente está enfrentando. Trabalhamos com outras visões também, então, assim, é uma área bem dinâmica, né? A Ingênico, ela é conhecida por terminais no Brasil, mas fora do Brasil ela é bem conhecida na parte de soluções, serviços, plataformas, além das tradicionais maquininhas de captura, né? Então, é isso, né? Eu estou aqui há 10 anos, sempre buscando novos conhecimentos na área técnica, interagindo com outros parceiros e com o nosso a Ingênico, empresa francesa, né? Ela foi recentemente adquirida por um fundo de investimento, mas é uma empresa raiz francesa, então a cultura dela é uma cultura francesa, que é bem interessante também de se trabalhar, né? Cara, que legal. Você está falando de diversos momentos e eu não posso deixar de destacar, né? Na evolução da tecnologia nesses últimos anos, lá atrás não tinha esse conceito de computação em nuvem, né? Estava ali se Não tem, ensaiando alguma não tem. coisa, Rapaz, mas... se eu te contar a tecnologia, mas isso aí é a parte legal, entendeu? Porque Pois a é. gente está chegando num ponto, né, onde o Android, né, veio forte, ele Sim. permite entrar com novos, né, então a gente já tem Androids 4G e vindo 5G. Só para você ter uma ideia, a tecnologia de pagamentos que a gente usa no mundo inteiro é bit byte, né? Então, assim, era para fazer funcionar esse mundo de cartão, né? E os protocolos, os famosos ISO 8583, são protocolos que transmitem
1 KB, 2 KB. Sabe o que que é isso, né? Nesse mundo que a gente está falando de 5G, computação em nuvem. Pois é. Então, essa é a grande, né? É a grande inovação que está vindo nesse mundo de tecnologia de pagamentos, né? E que vai permitir muitas outras formas de se pagar, de reconhecer você. Então, é um mundo que até o advento do Android ele era muito estático, muito Sim. tradicional e que está fazendo um boom, sabe? Está dando um boom em termos de evolução de tecnologia. Difícil de acompanhar, mas para quem gosta de tecnologia, vem para esse Faz mundo que é parte. muito legal, entendeu? É muito legal. Mistura tudo, sabe? Mistura tudo. Mas de fato, José, você falou que o Android, ele sim, ele vem proporcionando meios de pagamentos inimagináveis, né? Porque antes a gente tinha um processo muito estanque, né? Ou era um device muito conhecido e muito fechado e tudo ali ficava ali, né? Mas hoje o conceito de mobilidade, de praticidade é praticamente inimaginável e é até incomparável com o modelo anterior, né? Então, Exato. ainda assim, mas carrega alguns preceitos, né? Segurança, Sempre. agilidade, confiabilidade, né? Isso não pode mudar, né? Por mais que a Sim. evolução tecnológica surja, mas esses são os pilares que fazem com que o pagamento, ainda mais, o pagamento digital ainda seja um meio mais seguro e confiável para todo mundo, para quem paga e para quem recebe. É isso? Exato, é isso, porque assim, a gente pode, tecnologia a gente tem que aceitar, né? E eu tô falando assim, eu comecei minha carreira na área de tecnologia militar. Ah, super novidades não, cara. A gente usava lá tecnologia sempre 1, 2 gerações atrás, porque eram confiáveis, eram seguras. E engraçado, mas depois de 30 anos eu voltei num ambiente muito parecido, porque aqui a gente está falando, claro, não de tecnologia militar, mas a gente está falando de tecnologias que envolvem segurança, que Sim, boa parte dessa parte de criptografia, aliás, o Nordeste é muito forte, é, é, criptografia começou também no mundo militar, né? sim, Então, algumas dessas empresas têm origens, né, em empresas militares de criptografia, e segurança o que a gente não abre mão, porque envolve dinheiro, entendeu? Então não se brinca nessa área, sabe? Então Android chegou, demorou, então talvez tenha demorado nessa indústria, né, de pagamentos 9, 10 anos para chegar, tá? caramba. Mas chegar. E obviamente não é totalmente aberto, não pode ser tão aberto, né? Ele tem várias restrições, mas é uma plataforma extremamente versátil, extremamente ágil, né? Combina com uma velocidade muito grande de inovação, de desenvolvimento, de novas aplicações, né? O pessoal ainda está descobrindo, sabe? É isso que é engraçado, Legal. porque muitas empresas são tradicionais, então, e também não se brinca com dinheiro. Então, para Sim, você sair de uma novidade, olha, veja, olha que legal, né? Vamos aqui ao Android, né? E ele ser adaptado, existe muita resistência, né? Mas obviamente as empresas que estão, e a Ingenico é uma das muito fortes nessa parte, a gente praticamente a Ingenico, só para você ter uma ideia, depois da China, o Brasil foi o segundo país do mundo onde a gente introduziu o Android. Tá? nossa, que Então, legal. são as coisas assim que a gente tenta, e há muito tempo a gente é bem revolucionário nessa parte de pagamentos, revolucionário com segurança, óbvio, né? Isso não se questiona, assim como a indústria, né, financeira aqui de bancos do Brasil, fintechs, a gente está muito adiantado em termos de pagamentos, a gente está muito adiantado em termos de serviços de pagamento. Nesse ponto, o Brasil, o Banco Central, a Bexa, estão todos as empresas que estão aqui, adquirentes, fornecedores, estão de parabéns, sabe? É um mundo. O Brasil é uma ilha nesse mundo, tá? Tem muita coisa aí para ser mostrada de legal, tá? São coisas assim que a gente Isso tem é que massa. valorizar o nosso também, né? A gente tem Sem que ser o, dúvida. o, o bairrismo brasileiro, né? E a Ingênico é uma das que aposta, assim, a gente tem várias visões de futuro em termos de tecnologia, né? Então, uma das que a gente tem bem forte, né,
é o Android. Então, assim, por Sim. muitos anos, muitos anos, então, só para você ter uma ideia, a Ingenico tem 42 anos, ou quase completando 43 anos de vida, né? E o Android aqui no Brasil tem o quê? 5, 6 anos. Então, você vê que né, nos 40 e poucos anos, o Android ainda é novo, tá? E mesmo sendo novo, você já começa a ver muita coisa acontecendo. Então, e essa é uma das grandes visões da Engenho. A gente sempre trabalhou nesses 40 e tantos anos com terminais bem tradicionais, bem fechados, né? Mas que, sabe, ainda é aquele desenvolvimento C++, coisas, né, que Sim. seguras, robustas, mais antigas, são tecnologias mais antigas, e o Android entrou para revolucionar, né? A gente aposta bastante em Android, aposta bastante que o futuro dessa indústria, uma das visões nossas, né, da Ingenico, é que o Android veio para ficar. A gente sabe que a tendência é sempre baixar custos, ganhar produtividade, colocar mais features para os usuários, não só o nosso lojista, né, que usa a Sim. maquininha, mas também prover serviços para o cliente do nosso lojista, né? E isso é interessante, porque está em todas as lojas, né, assim como os PCs, só que é o Android, né? É a troca do Windows pelo Android, que sempre é muito bem-vinda, né? E essa é uma das visões nossas, a gente está apostando bastante, a gente está com um roadmap muito forte na parte de Android, né? A gente tem visões também de futuro, né? E, novamente, o presente todo mundo conhece, você vai na loja, tem aquela Verdade. maquininha lá, né? Mas o futuro, nesse mundo, promete muita coisa. Então, só explorando um pouquinho, só para você ter uma ideia do Android, o que vai permitir, né? Como eu brinquei lá atrás, tecnologias de pagamento são antigas, a gente transfere um 2K para cima, pro Verdade. host, volta 2K, volta só um approval. Tem que estar aquela tempo de resposta de, né, 400 milissegundos, 300 segundos, para o usuário lá não achar que está demorando Deu muito, errado. né? Deu alguma coisa errada, meu cartão foi clonado, então a gente tem que dar uma resposta rápida. Mas, gente, isso foi desenvolvido quando era modem, né? V32, sabe, aquela Sim. coisa antiga pra caramba. Aham. Hoje em dia, puxa, não se fabrica mais terminal 2G, 3G, entendeu? A gente já está com 4G, já tudo tem Wi-Fi, é, celulares recebendo, é, tendo a capacidade formal de você fazer transação financeira tão segura quanto uma Sim. maquininha, que é a outra aposta do futuro da gente, que são tecnologias onde a gente não precisa de um hardware dedicado, então a gente está investindo pesado nessa área, que aqui no Brasil já tem bastante, né? O Tap on Phone, que está bem comum já. Exato. Então, assim, você não precisa de um hardware dedicado, né? Então, são outras apostas. Tem apostas do tipo, a gente já viu aqui, né? E também uma evolução bem grande. Existem vários países, mas o Pix, né? Que cada país tem um nome, mas é o Instant Payment. Então, o que Exato. acontece de um país para outro, né? Obviamente, você não tem uma Visa por enquanto, uma Master, que você tem o seu cartão aqui, você vai na Europa e, e de uma forma bem suave você faz uma transação financeira, né? O Pix ainda é Brasil, né? Mas a médio e longo prazo isso vai ter Pix europeus, né? Assim como a gente teve lá atrás os CDMAs, os TDMAs, e chegou a Europa com GSM para unificar aquela bagunça Exato. toda. Isso vai acontecer, entendeu? Então, Ajudou assim, muito, viu? nossa senhora, nem me fala, rapaz, nem me fala. E é o que vai acontecer por aqui também, entendeu? O Pix, para mim, é uma das tendências de futuro, entendeu? Que vai permitir arranjos internacionais. Hoje, fantástico, né? Nem se fala a facilidade que trouxe aqui para o mercado brasileiro, mas Sim. você tem que expandir isso de uma forma mundial, você tem que ter uma coordenação. Então, coisas que a gente viu lá atrás, e se você passou, se os nossos ouvintes aqui passaram pelo mundo de celular, eles vão lembrar que aquelas coisas que aconteciam lá por volta de 2000 a 20 e poucos anos atrás, está chegando nesse mercado, né? Ele é um mercado mais seguro, mais formal, envolve dinheiro, mas
tendências que estavam acontecendo lá atrás estão chegando. E a gente, como higiênico, está sempre antenado nesse tipo de coisa. Então, a gente usa muito o nosso histórico, a nossa vivência de telecom para chegar em visões de futuro. Então, Android é uma delas que revolucionou, né? Outro dia eu estava fazendo uma apresentação e eu lembrei, eu tive um caso, cara, interessantíssimo agora, que eu tive na Itália agora em julho, e eu precisei de pegar um transporte, uma van, porque eu pousei em Milão e eu tinha que ir para uma outra cidade bem longe. E como eu tinha viajado a noite inteira, muito cabelo branco, eu falei, não, vou contratar um serviço para fazer esse transporte para mim. E o cara, incrível, ele usou um TomTom. Não sei se você lembra do Nossa, pai TomTom. do céu, um E, dos primeiros, e dos ele, primeiros. pois é, então, o cara não usava o celular dele, ele usava um TomTom, né? E por incrível que pareça, eu quase matei o cara, porque no final eu tive que usar meu celular, porque o TomTom dele tinha esquecido de atualizar o mapa. Somente. Então assim, você vê, a evolução ela acontece em ondas, né? A gente sabe que vai ter early adopters, o Brasil é um early Sim, adopter. A gente está chegando com coisas bem novas para cá, mas obviamente existe a convivência de mundos. Então, assim, eu comentei isso porque o que a gente via lá atrás, há 20 anos atrás, naquele monte de dispositivos, a sim, tendência é concentrar. E querendo ou não, ainda existem um país de primeiro mundo que é a Itália, o cara usando o TomTom, entendeu? Isso vai estar sempre, entendeu? E é isso que é interessante, porque no final essa indústria, né, ela evolui, está evoluindo agora de uma forma muito acelerada, né? Só que ela vai conviver com esses mundos diferentes por um bom tempo, tá? Então, muita gente vai ter a maquininha dedicada, muita gente vai ter Android, muita gente vai ter o Tap on Phone, tem tecnologias que estão chegando e estão sendo, ainda não é standard, digamos assim, não tem um protocolo que a gente chama de PCI, de segurança mundial, exato. ainda, mas muita fintech trabalhando com reconhecimento de imagens. Então, aqui em São Paulo você já vê iniciativas do tipo, você chega na loja para pagar, você tem uma câmera que te reconhece e tudo mais. Obviamente, isso aumenta principalmente a segurança da transação, você pode trabalhar com riscos menores e Isso é menos verdade. custo. Então, 5G chegou, então 5G permite coisas que lá atrás não eram permitidas com o modem V32, entendeu? Então, assim, tem muita coisa legal acontecendo, cara. O futuro tá bem interessante, tá difícil de acompanhar, mas isso é o desafio que a gente enfrenta, né? Exato. Mas, José, você estava comentando diversas coisas me veio uma história da década Isso de eu gosto. 90 que é bem interessante. Teve um jogo, um videogame na época, que era do Mega Drive. Hum, E fizeram uma parceria com o Bradesco e lançaram o Telebradesco. Naquela época, a gente está falando por aquela volta de época, 94. tá. Só para contextualizar com o pessoal que está nos ouvindo. Então, naquela época, ainda na internet de escada, o correntista ele poderia consultar o saldo da conta corrente, tirar um extrato e ainda até consultar algumas contas de investimento dele e fazer pagamento de boleto. Isso pela internet de escada num Discada, né? console de videogame. Num console Uhum. de videogame. E é o que me remete a essa história para o momento de hoje, com a evolução do Android, né, que você citou muito bem, que ele acaba se tornando um grande white label, um grande facilitador também de inovação, é Uhum. que, assim como o Telebradesco, assim como o Android, ele consegue se adaptar ao contexto do cliente, ao contexto do usuário. Então, se as empresas que estão aqui promovendo, assim como vocês, né, da Higiênico, estão de olho na evolução tecnológica, que é essa parte mais técnica, mas do Uhum. outro lado, a necessidade do cliente, a necessidade do mercado, eu acho que faz todo sentido o que você comentou,
que é se livrar de algumas amarras técnicas do passado, que é aquela maquininha física toda Isso. blindada, toda configurada, toda exclusiva, para ir para um mundo onde permita, obviamente com todos os recursos necessários, Uhum. entregar o que o usuário precisa, né? Que é Sim. essa facilidade. Então, me corrija se eu estiver errado. Entender bem do contexto do cliente faz total diferença na análise e do uso das ferramentas da tecnologia para encaixar o que tem de melhor para ele, considerando, óbvio, aqueles pilares que a gente comentou, né? Segurança, facilidade, mobilidade, tudo isso, Sim. né? É isso mesmo, tá? E aí, ou seja, é, é difícil falar. O celular evoluiu bastante e hoje Nossa, e praticamente como, a cara? pessoa atende ou vive com Android ou vive com iOS, né? É, mas no pagamento, né? O celular é você aqui com a sua máquina, né? Com o seu celular, com o seu device. No pagamento é uma relação entre duas pessoas. Então, existe muitas vezes a confiança, que é aquele pagamento de bairro, né, que você Sim, aceita muitas vezes fazer uma transação, entregar o seu cartão ali, né? Existe o pagamento onde você não conhece, você está numa loja, você, por mais que tenha um brand da loja, né? E aí você precisa de um formalismo, de uma máquina mais dedicada que saia com cupom e que a pessoa veja que tenha, né? Então, assim, a gente sabe que nessas visões de futuro da gente, a gente considera, sim, o tipo de mercado ou o tipo de usuário final que vai estar trabalhando com a gente. Então, e tem, assim, é interessante que tem empresas muito boas, né, aqui no Brasil. A gente trabalha com vários adquirentes que eles realmente conhecem muito bem o, o- o usuário final e, assim, eu como empresa, né, que a gente fornece as máquinas, as soluções, serviços, a gente tem essas discussões bem produtivas, bem legais, e eles são bem claros. Gente, olha, esse mercado aqui é o tipo de tecnologia que vai entrar. A gente sabe que a gente precisa de ter uma evolução nesse mercado. A gente sabe que tem que ter uma campanha de marketing, de convencimento de que existe uma tecnologia um pouco mais, ou tão segura quanto, né, mas muito mais rápida, muito mais eficiente dos dois pontos. Ou seja, é uma tecnologia que está na nuvem, que você pode baixar o serviço, que não se preocupe, que aquele dispositivo ali é seguro, né? Então, assim, tem de tudo, cara. E eu vivi isso no mundo de telefonia, e essa adaptação no mundo de pagamentos é um pouco mais difícil, tá? Então, é por isso que, assim, a gente trabalha com visões de futuro, mas não existe o, o futuro, né? O futuro, pelo que a gente vê, é uma diversidade muito grande de formas de, a gente chama de captura do pagamento, né? exato. A gente captura aquele pagamento e manda para fazer o processamento. Então, aquela captura ali vai ter muitas formas, porque é dinheiro que está sendo envolvido, né? Confiança, é a relação entre duas pessoas que muitas vezes se conhecem, muitas vezes não se conhecem, né? Mas está passando dinheiro ali. Uma coisa é você Sim, passar R$ 100, outra coisa é passar R$ 100.000, né? exatamente. Então, assim, a gente vê em termos de maquininhas, né? é, Muitas formas convivendo num futuro médio, tá? Num- Então, não dá, obviamente, né, você não dá para você falar num futuro muito distante, Sim, mas o nosso cenário de uma visão de médio prazo é uma convivência muito grande e que, na verdade, quer dizer, é uma visão nossa que é o que a gente vê acontecendo no mercado, né? Por mais que existam tecnologias de telephone, Android, terminais que não imprimem o cupom, te mandam por SMS, o usuário final, que é o que manda, né, ele ainda não se exato. sente tão confortável nesse mundo de tecnologia passando dinheiro, entendeu? Então tem mercados que
segmentos de mercado que vão precisar da maquininha física mesmo, tem segmentos que não vão precisar. E a gente tem que trabalhar com todos eles, né? Não dá para falar assim, olha, não passaria a não mais atender esse mercado, evoluam, né? E Pera seja lá, o que tem eles gente usando quiserem. o GPS Tonton ainda, né? Então calma. Exato, então, você tem que respeitar o italiano lá que estava usando o Tonton sem mapa atualizado, né? Mas fazer o quê? Faz Mas é parte, isso, faz parte. faz parte, Ag- então vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora, José, uma coisa que você comentou lá no início é justamente da Higiênico tá inovando, tá trazendo novos serviços e soluções. Agora comenta aqui um pouquinho pra gente que serviços são esses, que soluções Ah, são essas, por favor. uhum. Então, isso é muito interessante. O que que acontece, né? Nas maquininhas, e aí eu vou contar um pouquinho da história. Nas maquininhas Vamos lá. tradicionais, né? Você falava em 2G, 3G, não dá para você baixar um microserviço, não dá para baixar um serviço novo, sem um esforço e sem um risco da maquininha crashar no meio do caminho e ter que fazer Verdade. tudo download, tá? Nesse mundo mais novo, tá? Você permite esse tipo de coisa. Vou fazer de novo a comparação com o celular. Antigamente o celular era só para fazer ligação, né? E aí você transformou num smartphone, né, usou o nome phone, mas na verdade é um super multi-device Uhum. que faz tudo, inclusive falar. A gente não fala tanto, Pois né? é. Mas é pouca coisa. De vez em quando eu vejo o relatório lá do meu celular e falo, pô, você não está falando, né? Pois é. Mas ainda ele se originou desse mundo. O Android veio para isso. Então o Android veio para transformar a maquininha que faz o pagamento em outros serviços, tá? Então, o que acontece nesses outros serviços, tá? Esses outros serviços, por ser um ambiente seguro, que você, ou seja, não é simplesmente baixar de um Google Play ou de um marketplace da Apple, do Android, porque não é bem assim, entendeu? Você tem que ter uma segurança do que você ainda vai colocar naquela sua maquininha Android, tá? Então, o que acontece? Na hora que você viu essa opção, e de novo, tá? São coisas novas nesse mercado. Você, de uma hora para outra, viu que você tinha a possibilidade de colocar serviços na nuvem que não necessariamente precisariam estar saindo de fábrica ou sendo entregues, né? Mas que você poderia começar a baixar, né? E prestar outros serviços para o usuário final, né? Então, exemplo que parece bobo, né? Mas muitas vezes você vai numa loja e você vê aquela maquininha e você vê o PC fazendo o gerenciamento do seu negócio e a Sim. maquininha Android do lado que tem todo um potencial para fazer o mesmo gerenciamento sendo usada para pagamento, tá? Então, assim, as empresas ainda estão acordando para esse mundo, tá? Quer dizer, acordando não, já acordaram, tá? Mas também não é um piscar, um estalar de dedos, que vai estar tudo bonitinho, tá? Então, o que acontece, né? A gente precisava organizar esse mundo aí de serviços, né? Novamente copiando o mundo que já existe de PCs e Androids, que é focado numa cloud, onde os serviços ficam na cloud, onde você tem um, um payment as a service, na verdade um platform as a service, né? Sim. E que é super comum, né? E aí o que a Ingenico fez e lançou, tá? A gente lançou, a gente colocou um Pzinho a mais, a gente colocou um PP, a gente lançou o Payment Platform as a Service, tá? Que é uma Opa. plataforma de serviços, tá? Na área de pagamentos, tá? Então focado para esse mundo. Então o que acontece? É muito, né, de novo, né? Sempre tentando fazer um paralelo nesse mundo que já existe, mas que ainda não chegou de uma forma estruturada. Então, você vai em alguns competidores mesmo, Engênico, a gente tem os nossos marketplaces, onde você faz um download, mas faltava algo um pouco mais estruturado em termos de serviços na nuvem, tá? E foi onde a gente lançou o que é uma das nossas visões, tá? Que é o
Payment Platform as a Service. Tá? Então, é uma visão onde a Ingenico ela não quer desenvolver tudo, mas ela fez uma plataforma de serviços e a gente tem uma gama de parceiros. Então, vou dar um exemplo de um parceiro que a gente tem aqui no Brasil. É um parceiro que e é extremamente reconhecido no mercado, que é o POS Controle, né? Sim. Onde é do Nordeste, da Bahia, são Exato. baianos, né? E onde eles são excelentes na parte de automação, tá? Então, por que não colocar eles como parceiros da gente, né? Não é exclusividade, mas eles são parceiros da gente na nuvem, e que se eu tenho alguém, então, no extremo sul do Brasil, interessado, não precisa do pessoal vender o serviço para eles. Eles conhecem o serviço do POS Controle na nuvem, tá? É compatível com a nossa plataforma de serviços, eles baixam e, né, entre aspas, milagrosamente, para quem não conhece o suor que a gente tem que despender para tudo isso. E o milagre acontece da nuvem. O milagre acontece e a pessoa lá no extremo sul do país, né, vai ter um serviço feito pelos baianos de Salvador, com extremamente competência no desenvolvimento, Sim. sendo utilizado pelo sul. Então, assim, rompe barreiras, né? Esse é só um exemplo de um dos serviços que a gente tem, né? A gente tem essa plataforma para 4 grandes segmentos de serviço e é uma grande aposta da gente, ou seja, muito do reflexo que a gente vê que já existe na parte de cloud, né? Mas a gente tem o nosso PPaaS, que a gente chama PPaaS, que é o Payment Platform, né? Então, bacana. Para quem dos ouvintes aí conhece bem a parte de cloud, é o PPaaS, não PPaaS, eu já viciei no nome, mas o Payment as a Service, né? Platform as a Service, a gente tem o PPaaS. Então, essa é uma das visões da Ingenico. Então, a Ingenico como serviços, né, e não só o mundo maquininha, ela tem uma visão de que o futuro, né, assim como existe o presente nesse mundo de Androids e tudo mais, de plataforma de serviços, a gente criou e já estamos lançando aqui no Brasil. O Brasil, lembra, no início da nossa conversa, bate-papo, eu comentei que era um dos 10 países, né, Sim. da Ingenico no mundo que está recebendo essa tecnologia. Então a nossa cloud fica pronta agora em novembro, né? Por que fica pronta, né? Porque a gente tem em alguns países, né, como é uma cloud de pagamentos, ela tem todo um processo de certificação mundial, Verdade. com laboratórios e tudo mais, né? São ambientes seguros, onde a gente trabalha com chaves de criptografia, e esse ambiente está chegando agora em novembro aqui no Brasil, né? E a gente já está trabalhando com alguns clientes aqui no Brasil para a utilização dessa plataforma. Então já temos parcerias não só em parcerias de trazer parceiros para essa nuvem nossa, né, de serviço, tá? Mas como oferecer os serviços dos nossos parceiros, né, para clientes tradicionais e fintechs e novos entrantes aqui do mercado brasileiro. Então, assim, é muito legal essa parte, porque você consegue fazer um paralelo muito legal em relação ao que já se passou em outros ambientes há 10, 20 anos atrás, sabe? É aquele mundo lá que, sabe, você saiu do celular mesmo, né? Uma célula de você falar e enviar o SMS, como a gente estava falando, para você fazer um mundo, né? E você está fazendo a mesma coisa, está vendo essa revolução acontecer no mundo de pagamentos, né? É muito interessante, cara, é muito interessante. Muito bem contextualizado, José. Interessantíssimo, sim, de fato, essa plataforma. E aí, de novo, você falou do celular como célula, né? Exato. E a grande inovação naquela época era que o seu aparelho tinha 99 posições de agenda. Cara, um dos primeiros projetos que a gente recebeu aqui
na Motorola, né, quando eu trabalhei no Motorola, é interessante. A gente era responsável pelo desenvolvimento do FM Radio. Aí a gente recebeu um Nossa, budget de run de 560. Aí eu falei, kbytes? Aí eu falei, não, 560 bytes, cara. A gente bytes. trabalhava em bytes, entendeu? Então, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, a gente falava em bytes. Há 20 anos atrás, ou até um pouco mais, esse mercado de pagamento falava em passar 1K para cima via modem e receber 1K ou 500 bytes de resposta. Agora, com 5G, não existe mais essa brincadeira. Com Android, não existe mais essa brincadeira. Com Wi-Fi direto, não existe essa brincadeira. Sabe? Com Exato. plataforma de serviços, cara, abriu, sabe? Abriu o mundo para esse mercado de pagamento aí. E que eu tenho certeza vai ter muita gente interessada, muita gente interessada em trabalhar, em explorar, muita fintech aparecendo, né, trazendo novidades para a gente, sabendo que agora lá na ponta tem uma plataforma Android. Então, Sem dúvida. não, porque senão desanima. Aí você chega para a garotada e fala assim, pô, vamos desenvolver aqui. Aí tem um terminal tradicional que o cara tem que desenvolver em C, C++. O cara falou assim, peraí, eu comecei na minha escola com Python, com não sei o que. Você quer que eu trabalhe em C, C++? Não, não dá. Que danado é isso? Que negócio é esse, entendeu? Que negócio é esse? E aí Verdade. você tem esse mundo abrindo, inclusive, para o pessoal mais novo poder participar, né? E aí tem inovações, são gerações Sim. diferentes, são pessoas pensando de forma diferente, trazendo inovações. Obviamente a gente de vez em quando tem que dar uma freada, porque talvez a solução não seja tão segura ou já foi Sim, validada, mas assim, é muito legal, né? É muito sem legal dúvida. você trabalhar com esse pessoal mais novo aí e trazer umas ideias bem bacanas, tá? São Muito as bom. visões, são visões que a gente tem. São visões, são visões. Esse que é o legal. É, E até aproveitar esse momento, José, a gente chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, também a gente gosta sempre de convidar o nosso convidado aqui a compartilhar a sua visão sobre um dos temas que cria todo o pano de fundo aqui do Papo Cloud, uhum, que a resposta ela pode ser tanto para o lado técnico quanto do não técnico. O que importa é a visão do convidado. Então bora lá. tá bom. Para o José, o que é essa tal da computação em nuvem? Rapaz, essa tal da computação é o que a gente vinha sonhando, assim, né, há muitos anos no mundo. Eu vou te refalar no mundo de pagamentos, tá? Não vou falar aqueles jargões, plataforma como serviços e tudo mais, mas assim, no mundo de pagamentos, tá? Digamos assim, o que a gente esperava há muito tempo que pudesse acontecer, né? Para que essa indústria realmente explodisse. Então, você não só prover o pagamento, mas simplesmente prover a evolução daquele terminal que está lá na ponta, tá? Através de fazer download de microserviços, download de novas aplicações, é, poder, e é engraçado, aí é um pouco mais técnico, mas, por exemplo, a gente tem algoritmos dentro dos nossos terminais que fazem o processamento de criptografia de uma forma rápida. Esses algoritmos, agora com a banda mais larga e nuvem, podem ser executados na nuvem, entendeu? Então você simplifica muito o nosso desenvolvimento, simplifica muito o nosso deployment. Então, a computação na nuvem, e na verdade os serviços na nuvem, né, é uma das grandes apostas que a gente tem nesse mercado de pagamento. O mercado de pagamento não é tão evoluído em relação a outros mercados que Sim, tem cloud computing, mas é um mercado que a gente espera muito trazer o que já existe de cloud computing para esse mercado, porque a demanda de soluções e serviços na ponta é muito grande, né? E a gente sabe que da forma tradicional que a gente tinha, de sair tudo prontinho e, e engessado, né? sim, Acabou, entendeu? Então
a computação na nuvem, não só para novos serviços, mas para, em alguns casos, que aí é extremamente técnico, por exemplo, o processamento do kernel na nuvem, né, do kernel da transação na nuvem, é um dos sonhos que a gente tem, né, de agilizar esse mercado de pagamentos, né? Então, assim, a gente sabe que quem do mercado de pagamentos estiver nos ouvindo sabe muito bem que um dos processos mais demorados é a bendita da certificação, né? Que leva às vezes 3, 6, 7 meses, né? Você faz o software e fica naquela expectativa. É pesado. Pesada, né? Mas na hora que você tem a computação na nuvem, o kernel tá lá e você tá tudo mais rápido, entendeu? Você faz uma vez só. Então, a gente espera muito da computação na nuvem em relação a ganhar agilidade, tá? Principalmente, custo sempre vai ter de redução, vai reduzir, tá? Mas a minha expectativa em relação a computação na nuvem nessa parte é ganhar uma agilidade que a gente não tem hoje na parte de certificação, tá? Então, agilidade acho que vai ser fantástico. Eu acho também que a flexibilidade que dá em termos de você conseguir baixar novos serviços, nem se fala, na computação na nuvem, a gente sempre vê isso, mas assim, tirando o tradicional, que a gente sabe que baixa custo, tradicional que a gente sabe que você permite fazer um download mais rápido, ou de novos serviços e não ter que mandar para campo, aquela coisa toda, eu acho que o grande ganho vai ser a agilidade, tá? Que hoje o grande gargalo nosso é a bendita tal da certificação, e que com a computação na nuvem isso vai nos facilitar bastante, tá? Então eu acho que é aí que eu vejo o grande ganho da computação na nuvem em agilidade, tá? Fazer uma vez só e pode até demorar a primeira vez um pouquinho mais de tempo, mas depois você faz uma vez só e tá ótimo, tá valendo e segue em frente, entendeu? Eu acho que é Maravilha. Cara, que legal, velho. Eu achei assim, um bate-papo incrível, cheio de dados assim, importantes para a gente entender um pouquinho mais sobre esse mercado. Para mim foi uma aula porque realmente resgatou e posicionou diversas soluções tecnológicas que fazem total diferença para o meio de pagamento. José, agradeço por demais o seu momento aqui com a gente. Obrigado de coração. E volte mais vezes, viu? Quando tiverem mais soluções dessa aí, nossa, é melhor pra gente ajudar a divulgar também. É melhor não oferecer, porque toda hora nisso. Mas foi um prazer, cara, participar com você e te conhecer aí. Um abração, cara. Bem, maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com o José? Eu adorei, realmente foi uma aula sobre esse meio de pagamento. Tá pensando que é fácil? Não é fácil não, meu amigo. O negócio aqui é complexo, mas para quê? Para trazer tudo isso que a gente abordou no nosso bate-papo. Segurança, comodidade e agilidade para o seu negócio. Agora, o ponto que me destaca aqui, que eu vou deixar o link na descrição lá do site do Ingênico, é você conhecer também a plataforma nova. De repente, você que está ouvindo aí pode ser um dos parceiros do ecossistema. Por que não? Você tem uma solução que possa fazer sentido para o ambiente? Publica lá, meu amigo. Vou deixar o link na descrição, viu? E se você chegou até aqui, um comentário importantíssimo para a gente aqui. Deixa um comentário, compartilha esse episódio. Agradeço sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?